eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para transmitir alguns vídeos da Escola Bíblica Dominical que nós antecipamos aos domingos pela manhã, neste horário, em razão de os vídeos enviados. Não podemos atender a todos e apresentar todos na Escola Bíblica Dominical. Mas nós estamos adiantando aqui para os irmãos, para tomarem conhecimento das respostas que foram enviadas através destes vídeos. E hoje, pela manhã, nós estaremos agora convidando a todos para prestar atenção em cada pergunta, porque cada uma delas, nas suas subdivisões, terão as respostas apropriadas. Vamos então à nossa primeira pergunta. A nossa primeira pergunta é dirigida a todos. Ela diz assim: tendo por base os 4 últimos estudos da nossa Escola Bíblica Dominical, marcados pelos encontros do Senhor Jesus com letra A, Zaqueu, letra B, a mulher pecadora, letra C, o filho da viúva de Naim e letra D, a mulher samaritana. Ao lado estão os respectivos textos relacionados a cada um desses encontros. E a nossa tarefa é a seguinte: identifique a doutrina de salvação em um só destes ensinos de Jesus, identificando a eleição, o chamado e o processo. Muito bem. Para dar essa resposta, nós contaremos com a participação aqui de 2 irmãos nossos, né? Primeiramente, uma irmã, a irmã Renata, que é lá do Estado do Espírito Santo. Ela pertence à igreja de Riviera 5, aqui na região de Vila Velha, em Terra Vermelha. A nossa irmã vai participar, dando uma primeira resposta, falando sobre a primeira pergunta, letra A, relacionada a Zaqueu. E depois vamos para o Distrito Federal, lá em Brasília, onde ali a irmã Laila, do grupo de jovens da Igreja de Brasília 1, ela estará respondendo também agora a letra D, ou seja, relacionado à mulher samaritana. Vamos então ouvir as nossas irmãs relacionadas com essa resposta a essa primeira pergunta. Nós escolhemos a letra A, Zaqueu, que está lá em Lucas 19, do 1 ao 10. O versículo 1 e o 2 fala da eleição, na vida de Zaqueu. Fala da onisciência de Deus ao entrar ali em Jericó. Então fala da eleição. E o versículo 5 fala do chamado na vida de Zaqueu. Quando o Senhor Jesus fala com Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E o versículo 8 fala daquilo que foi o processo na vida de Zaqueu, quando Zaqueu ele confessa ali o seu pecado, Quando Zaqueu ali, a palavra nos fala, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restitui quadruplicado. Fala daquilo que foi o processo na vida de Zaqueu. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta em que devemos identificar a doutrina de salvação quanto à eleição, o chamado e o processo, resolvi destacar esses aspectos na história da mulher samaritana. Contextualizando, Jesus deixou a Judeia e foi para a Galileia. E para isso era necessário passar por Samaria, que era um lugar em que os judeus evitavam passar. Porém, Jesus passou ali mesmo sendo judeu, porque ele tinha um projeto maior, um projeto de salvação. E assim podemos ver a eleição, já que a eleição tem uma relação com a presciência de Deus, que é o conhecimento sobre todas as coisas. E Jesus sabia que a mulher estaria ali naquela fonte, naquele momento. Então Jesus pediu água a esta mulher, e ela se assustou, porque estava acostumada com as barreiras, ela tinha se acomodado a elas. Porém, Jesus responde, versículo 10. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É como se Jesus falasse: se vocês soubessem o que Deus tem para a vida de vocês, vocês não estariam tão perdidos. E assim temos o chamado, em que Jesus apresenta a água viva a esta mulher e a convida a beber. Então, Jesus, após conversar com ela e revelar quem ele era, o seu Salvador, o Messias, versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Então temos o processo de santificação. O ato de deixar o cântaro remete a deixar a sua vida de pecado, o seu passado para trás e viver uma nova vida em Cristo.
Muito bem, irmã Renata, bem colocada a sua resposta. Naturalmente, a palavra onisciência ali relacionada à presciência, né, de Deus Pai, e Jesus conhece todas as coisas, por isso ele é também onisciente ao falar a respeito de Zaqueu, e que ali o Senhor Jesus, ao entrar em Jericó, aquilo já estava no plano da onisciência, ou também onipresença do Senhor Jesus e presciência de Deus Pai, a ida de Jesus até ali em Jericó para encontrar-se com Zaqueu. O chamado, naturalmente, é aquela expressão, quando Jesus disse, desce depressa, ali estava o chamado, e o processo vai se dar exatamente lá dentro da casa de Zaqueu, onde ali o Senhor Jesus vai ver a mudança de vida de Zaqueu na sua confissão diante do Pai. Muito bem respondido pela irmã. Também a irmã Laila, a respeito da mulher samaritana, muito bem colocada ali o propósito do Senhor Jesus ao ir para a Galileia, passando por Samaria. E era necessário, ou seja, estava ali a presciência de Deus Pai. E a irmã colocou muito bem quando o Senhor Jesus a chama, colocando diante dela ali a expressão, se tu conheceras o dom de Deus. É a maneira como o Senhor Jesus chama o homem, apresentando ao homem a sua salvação como o dom de Deus. Muito bem colocado também pela irmã. E quando ela deixa o cântaro, ali estava exatamente o processo de deixar para trás a sua vida passada, o seu pecado e continuar em santificação de vida. Muito obrigado a resposta das nossas irmãs. Infelizmente, nós não tivemos resposta a respeito dos itens B e item C, ou seja, a mulher pecadora e também a viúva de Naim. Mas os irmãos responderam enviando para a Escola Bíblica Dominical outras contribuições escritas para a Escola Bíblica Dominical. Vamos então à nossa segunda pergunta. E a segunda pergunta foi destinada, ou ela foi dirigida aos adolescentes. E ela diz assim, leia no capítulo 12 de Êxodo os textos dos versículos abaixo e responda. Letra A. No verso 11, qual é o nome da festa? Ou seja, Êxodo capítulo 12, versículo 11. Depois, letra B. Nos versos 3 e 5, também do capítulo 12, e no verso 21, qual era o animal que serviria de alimento para aquela festa? Diga o nome. Então está aqui a letra B. E a letra C diz assim, nos versos 7 ao 13 e no verso 23, diga o motivo e onde o sangue do cordeiro deveria ser passado. Então essas três perguntas, elas terão agora 3 respostas, e essas respostas de adolescentes. Vamos então aos adolescentes que irão responder essas perguntas. Primeiramente, a letra A vai ser respondida pela irmã Bruna. A irmã Bruna é da classe de adolescentes da igreja de Barreiro de Baixo, que fica lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Depois nós iremos para Portugal, e lá a irmã Maria Eduarda, outra adolescente também, da igreja de Cruz de Pau, em Lisboa, em Portugal, vai dar a segunda resposta. E depois a letra C será respondida pela irmã Emanuele. A Emanuele é da classe de adolescentes da igreja de Perus, em São Paulo, capital, lá no estado de São Paulo. Vamos ter então essas 3 respostas à nossa segunda pergunta. A paz do Senhor, irmãos. A pergunta dos adolescentes, número 1, letra A, está em Êxodo 12, 11, que diz assim: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o vos comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. O nome da festa é a festa da Páscoa. Olá, eu sou Maria Eduarda Lemos Guedes, da Igreja de Cruz de Pau, da Igreja Cristã Maranata de Portugal, e agora eu vou responder algumas perguntas da Escolinha Bíblica Dominical do último domingo. Nos versos 3 ao 5 e no verso 21, qual era o animal que servia de alimento para aquela festa? Falai a toda a consagração de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome com para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, farás conta para o teu cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomares das ovelhas ou das cabras. Diga o nome do animal.
Como, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e diz-lhes: escolhei e tomai-vos os cordeiros para as vossas famílias e sacrificai. O nome do animal é um cordeiro, tinha de ser um macho com 1 ano. Pergunta-se: diga o motivo e onde o sangue do cordeiro deveria ser passado. Motivo: porque o anjo da morte iria passar naquela noite, e para evitá-lo, deveria passar o sangue do cordeiro nas vigas e ombreiras da porta. Em Êxodo 12, versículo 7. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Bruno, é exatamente essa a resposta. Na verdade, o nome da festa era Páscoa, porque isso foi citado pela irmã, aí a leitura do capítulo 12 de Êxodo, versículo 11. Também a Maria Eduarda, lá de Cruz de Pau, em Lisboa, o nome do animal era o cordeiro e tinha que ser um macho de 1 ano. E a irmã citou ali, conforme Êxodo capítulo 12, versículo 5. Também a Emanuele, muito bem colocado ali, o motivo, né? Qual foi o motivo, que é a nossa pergunta, né? E dizer onde o sangue deveria ser passado. Então o motivo era exatamente porque o anjo da morte iria passar naquela noite para ferir os primogênitos do Egito. E era preciso então passar o sangue do cordeiro em ambas as ombreiras e nas vergas das portas. E a irmã citou muito bem Êxodo 12, verso 7. Muito obrigado, foi boa a sua participação. Agora passaremos à nossa terceira pergunta. E a nossa terceira pergunta ela é destinada a pastores, a obreiros e a professoras de classe na igreja, na escola dominical. E ela é composta, esta destinação, ou seja, este alvo da nossa pergunta agora, é composto de 2 partes. Uma primeira parte diz assim: qual o sentido profético que pode ser aplicado à igreja no tempo do preparo para a sua saída, que está nos versos 7 a 13 e no verso 23 do capítulo 12 de Êxodo. Então é a primeira pergunta destinada a pastores, obreiros e professoras. Vamos à segunda. A segunda diz assim: por que Jesus não comemorou a Páscoa com ervas amargosas? Muito bem, nós vamos ter a resposta a essas 2 perguntas destinadas a professores, obreiros e pastores. Primeiramente, o nosso irmão obreiro, o diácono Rodrigo. O Rodrigo é do grupo de obreiros da igreja de Seabe, em Macaé, no estado do Rio de Janeiro. O Rodrigo vai dar uma primeira resposta. E a segunda pergunta vai ser respondida pela irmã Natasha. A irmã Natasha é do grupo de professoras da igreja de Colinas de Laranjeira, no município da Serra, no estado do Espírito Santo. Vamos ouvir então essas 2 respostas. Os aspectos proféticos que podemos citar no capítulo 12 de Êxodo são o derramamento do sangue do Cordeiro, que livrou o povo da morte, em que, da mesma forma, Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu na cruz para nos dar livramento da morte do pecado, o preparo do alimento, demonstrando ali que a doutrina deveria ser pura. Todos os atos ali deveriam ser conforme a orientação do Espírito Santo. E, por fim, o preparo do povo. Eles deveriam comer apressadamente e estar preparados, porque aquele era o tempo do breve, o tempo era próximo. E, do mesmo modo, isso se repete nos dias de hoje, em que nós devemos estar preparados, com o cajado na mão, a orientação do Espírito Santo, com o calçado nos pés, que nos remete à caminhada, para que possamos herdar a vida eterna com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não utilizou das ervas amargosas na última Páscoa, que as ervas amargosas, elas eram símbolo do sofrimento do povo de Israel quando foi escravo, né, escravizado no Egito, e sofrimento esse causado pelo pecado do povo. Então o Senhor Jesus, na última Páscoa, ele não utilizou porque ele tomaria sobre si a nossa dor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O amargor dos nossos pecados, ele levaria sobre si na cruz. Não precisaria mais os discípulos utilizarem das ervas amargosas, porque o Cordeiro de Deus, que é Jesus,
que veio para tirar o pecado do mundo, ele morreria por nós e levaria sobre ele toda a nossa dor, todo o nosso pecado, toda a nossa culpa. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, parte B, diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A paz do Senhor Jesus. Irmão Rodrigo, esta colocação sua foi muito bem feita em razão de lembrar daquilo que aconteceu no Egito, ou seja, assim como o sangue do Cordeiro ali livrou da morte os filhos primogênitos do Egito, da mesma forma, o Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus, né? Ele morreu na cruz para nos dar livramento da morte do pecado. Também a questão ali relacionada ao comer apressadamente. Por que o apressadamente? É como a igreja está hoje vivendo esse momento profético do breve, apressadamente. Muito bem colocado pelo irmão nessa sua explicação e resposta a esta pergunta. Também devemos estar preparados com o nosso cajado na mão, que é a direção do Espírito Santo, o calçado nos pés, que fala da nossa caminhada, e nós estamos então prontos para herdar a vida eterna. Também a irmã Natasha colocou muito bem aqui a questão do sofrimento causado pelo pecado ao povo. Foi a causa que levou ali ao comer das ervas amargosas. Elas representariam para Israel uma lembrança dos dias amargos, os dias de amargura do cativeiro lá do Egito, o período do cativeiro do Egito. Mas sobre nós, o Senhor Jesus não comemorou essa Páscoa com ervas amargosas, porque a amargura ou o amargor do pecado, o Senhor Jesus retirou de sobre nós, Ele levou sobre si. E Ele nos deu a doçura do vinho, né? Que é o seu Espírito Santo, muito bem colocado aqui pela irmã, que o amargor dos nossos pecados, o Senhor Jesus levaria sobre si na cruz, e tudo que representa o nosso pecado, a nossa dor, Jesus iria levar sobre si, muito bem colocado pela irmã, e é por isso que lá no dia da comemoração do que o Senhor Jesus fez da Páscoa, Ele distribuiu o pão e distribuiu o vinho. A doçura do vinho é a doçura do Espírito Santo para o conforto do nosso coração. Foi muito bem colocado pela irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Partiremos agora para a nossa última pergunta, porque agora a nossa pergunta destinada aos adolescentes, também aos pastores e obreiros e professoras, e agora, no final, destinada às crianças, aos menores. Essas crianças são os pequeninos da igreja. O assunto é sobre Páscoa. A primeira pergunta foi relacionada a um aspecto do projeto de salvação. Mas a segunda, a terceira e a quarta foram destinadas a grupos que iriam responder a respeito da Páscoa. E vamos então à última agora, que é destinada aos pequeninos, aos menores da igreja. Então a pergunta é a seguinte, a primeira: como se chamava o animalzinho que era usado para festejar a Páscoa? Marque com um X. Letra A, o coelho. Letra B, o cordeiro. Vamos agora à segunda tarefa, ou seja, a segunda pergunta que foi feita para os pequeninos. Ela diz assim: o ovo da Páscoa, vejam que está entre aspas, né? O ovo da Páscoa é de coelho, entre parênteses, de chocolate ou de cordeiro? Então isso aqui é uma pergunta para as crianças. A terceira é: leia para eles o texto de Êxodo 12, 8 e pergunte: a festa da Páscoa era comemorada com chocolate, torta ou com ervas amargosas? Interessante nestas perguntas, que nós vamos ver nas respostas dadas, que elas foram feitas de uma forma, digamos assim, para despertar as nossas crianças para algo que elas já conhecem, e naturalmente vamos ver algumas respostas que fazem parte do conhecimento delas em razão do ensino que elas têm recebido sobre este assunto na Escola Bíblica Dominical. E quem vai dar a resposta à primeira pergunta, ou seja, aqui a primeira pergunta que foi feita, vai ser a Maria Paula. Maria Paula tem 3 aninhos, ela é da classe de crianças da Igreja de Redenção, que é uma cidade lá do estado do Pará. Depois nós iremos para o Distrito Federal, onde ali o Eliel é da classe de intermediários da Igreja de Ceilândia Sul, e ele vai dar em Brasília, né? E ele vai dar também a resposta aqui à nossa segunda pergunta. E tem uma terceira pergunta que vai ser respondida pelo Leonardo. Leonardo é da classe de intermediários
da igreja de Interlagos, em Linhares, no estado do Espírito Santo. Vamos ouvir então essas 3 respostas dos nossos irmãos. Então, irmãos, hoje eu estou aqui para responder a pergunta. Como se chamava o animalzinho que era usado para festejar a Páscoa? Cordeiro. O ovo da Páscoa é de coelho, de chocolate ou de cordeiro? De cordeiro. A festa da Páscoa era comemorada com chocolate, torta ou com ervas amargosas? E a passeio a todos os irmãos. Meus irmãos, o ovo da Páscoa é de coelho, de chocolate ou de cordeiro? É claro, de cordeiro, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a paz do Senhor, e eu dou beijo para todo mundo da igreja. Pergunta número 3. De acordo com o texto lido em Êxodo capítulo 12, versículo 8, a Páscoa era comemorada com chocolate, torta ou com ervas amargosas? Ervas amargosas. A Maria Paula, de 3 aninhos. Maria Paula, muito bem colocada a sua resposta. O X colocado aí na posição correta, que é o cordeiro, ou seja, o animalzinho que era usado para festejar a Páscoa era o cordeiro. Muito bem colocado ali. E aí até alguns complementos também você colocou aí na resposta. Muito bem respondida a pergunta que foi feita. Também o Eliel, lá da classe de intermediário de Ceilândia Sul, quando ele colocou que era o cordeiro, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero agradecer ao Eliel por esse beijo carinhoso que ele mandou, né? Um beijo para todo mundo da igreja. Muito obrigado, é porque ele ama a igreja e por isso ele terminou mandando esse beijo para todos. Pelo menos a minha parte, eu fico muito agradecido ao Eliel. Também o Leonardo, quando falou que a Páscoa realmente ela é comemorada, não é com doces, não é com caramelo, não é com outra coisa, mas é exatamente o chocolate, né? Mas é com ervas amargosas. Ela era comemorada com ervas amargosas. Respondeu de acordo com o texto bíblico de Êxodo, capítulo 12, versículo 8, que foi lido para ele. Muito obrigado pela resposta dos nossos irmãos. Os irmãos puderam perceber, especialmente a pergunta número 2 sobre ovo da Páscoa, né? As crianças tiveram vários tipos de resposta. Alguns acharam que era do coelho, outros acharam que era do cordeiro, outros disseram que não era nem de um nem de outro, mas para mostrar que há na mente das nossas crianças um entendimento da verdade bíblica a respeito deste assunto. A pergunta foi feita exatamente para despertar isso nas nossas crianças e também nos nossos intermediários. Muito obrigado, então, pela resposta deles, colaboraram muito bem conosco. Chegamos assim, então, ao final, irmãos, da nossa programação, agora, nesta manhã, e queremos dizer que deixar aqui o nosso agradecimento àqueles que enviaram os seus vídeos. Foram muitos vídeos dessa vez, centenas de vídeos, e não pudemos atender a todos, infelizmente. Mas os irmãos devem continuar enviando, de preferência não muito longos. Vídeos muito longos tomam muito tempo, responda só o essencial. E também, se você não pôde, seu vídeo não foi apresentado, você pode ter acesso ao nosso site da Rádio Manaim. Você pode ver aí o endereço e a condição de entrar nesse site. E aí você vai poder ver ali o seu nome, o nome da sua cidade, a sua contribuição, como foi. E também, terminando, eu quero lembrar que daqui a pouco nós teremos a Escola Bíblica Dominical, às 10 horas da manhã. E você está convidado a permanecer no nosso canal para poder participar conosco da Escola Bíblica Dominical. Um forte abraço a todos, a paz do Senhor Jesus.